Sejam todos bem-vindos a mais um programa da série Inove-se Conhecimento, um programa da Faculdade de Medicina Itajubá do Grupo Afro Educacional. Esse programa é realizado com a parceria do Núcleo de Inovação Acadêmica, com a Repografia e o Departamento de Comunicação da Faculdade de Medicina Itajubá. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso convidado é o professor Rodolfo Souza Faria, neurocientista, prata da casa. Tá? Professor Rodolfo, seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite. Inove o nosso conhecimento a respeito de neurociências. Boa tarde, meu amigo. Eu agradeço imensamente o convite. É um prazer participar deste momento. Espero que eu possa colaborar. Eu tenho certeza que sim, te conhecendo da maneira que eu conheço. Minha primeira pergunta, Rodolfo, é dentro da sua área de especialização, o que é a memória? Memória, ela é um processo. Sendo um processo, ela é dividida, é segregada em etapas. Quais são essas etapas? A primeira etapa para que você tenha uma memória é a aprendizagem ou a aquisição. É quando uma nova informação ela é adquirida e ela entra no seu encéfalo, ela entra em alguma área cortical. Por exemplo, a letra de uma música. Ela entra e vai até o córtex auditivo. Sem aquisição, sem aprendizagem, não existe algo a ser memorizado. Depois que você tem a aquisição, essa informação é volátil, ela é fugaz. A qualquer momento ela pode ser extinguida. Então você precisa consolidar essa informação. Você vai então tendo a aprendizagem, a consolidação e vai armazenando. E a última fase, depois que você adquiriu uma informação, consolidou, armazenou, a evocação. E assim teremos todas as 4 fases de um processo conhecido como memória. Memória é um processo no qual adquirimos conhecimento do mundo, seguindo essas 4 fases. E é um processo neural. É um processo neural, sim. Todo esse processo acontece em circuitos neurais. É claro que são milhares e milhões, na verdade, de neurônios colaborando para o mesmo propósito, que é guardar um arquivo de uma informação. E você guarda apenas aquilo que é útil, que você um dia vai ter que evocar no futuro, e essa evocação vai te ajudar em determinado comportamento. Então, quanto mais evoluído o encéfalo do ser vivo, melhor a capacidade dele de ter memórias. Sim. Por isso que um cachorro aprende truques, um golfinho aprende truques. Você não ensina uma água viva praticamente fazer nada diferente. Na verdade, você consegue sim. Ensinar uma água viva? O Campbell, que é o principal neurocientista, ele descobriu quase tudo de memória com um monstro. Que interessante. Tendo um sistema nervoso, você consegue já ter a capacidade de que aquele circuito que executa aquela informação, que executa aquela função pode ser simples. Pode ser a função quem sabe, da retirada de um animal de uma patinha, quem sabe um inseto que ele não fique em determinada posição, que ele fica mais vulnerável. Então, tudo que possui neurônio, consequentemente, cria memória. É claro que dos animais, o ser humano, que tem o córtex com mais neurônios, nós temos 86 bilhões de neurônios, a nossa capacidade de processar, de adquirir uma informação e assim criar memória, ela é infinitamente maior do que o outro animal, que é outra espécie. Professor Rodolfo, uma curiosidade. Por que nós adquirimos memórias só em determinado estágio do nosso desenvolvimento? Por exemplo, eu não recordo nada que aconteceu comigo na vida intrauterina. Como é que é esse processo? Ele é atrelado a que tipo de desenvolvimento? Certo. Como eu cheguei a comentar na primeira questão, você precisa da aquisição, da aprendizagem para que você tenha a memória. No meio da aprendizagem, você usa de algumas ferramentas neurais, como a atenção, a própria cognição, emoções. E todo o sistema nervoso, na vida intrauterina, até nas fases iniciais, nos primeiros anos, no entanto você não se lembra tão bem de uma memória que você tinha 3 meses,
ele está no processo de desenvolvimento. Então, essa aquisição, essa aprendizagem, ela ainda não tem a potência máxima dos circuitos neurais. Por isso que você não consegue criar memórias tão robustas ao ponto de que você se lembre até hoje. Muito se fala, Rodolfo, da perda de neurônios e comprometimento da memória. Existem neurônios que são formados depois do nascimento da pessoa, que podem gerar memória? Excelente pergunta. Olha só, a neurogênese, né, esse crescimento de novos neurônios, ele sempre foi muito debatido, questionado. Algumas hipóteses que sim, outras que não. Em animais como o camundongo, o próprio rato, o coelho, o gato, essa neurogênese ela já foi quantificada. Então ela existe, ela é quantificada. Como que eu consigo quantificar a neurogênese? Eu tenho que determinar o foco que cria aquele neurônio e fazer uma análise imunológica, por exemplo. Então eu consigo colocar um corante que ele só vai reagir com o neurônio recém-nascido. Igual o ser humano, ele produz novos neurônios? Essa é uma pergunta, mas será que o adulto continua a ter novos neurônios? Não existe nenhuma evidência concreta, quando eu falo concreta, que eu consiga quantificar o encéfalo humano por várias variáveis que dificultam essa marcação. Porque com o animal você controla, você consegue sacrificar em um tempo de mais ou menos 1 minuto no máximo que ele seja está congelado no nitrogênio. Você não é possível fazer isso. Mas nós temos sinais comportamentais de que sim, existe neurogênese no encéfalo humano. Algumas linhas defendem que sim, outras ainda duvidam. Tá? E quais são os locais onde eu tenho a neurogênese no encéfalo humano? Ou pelo menos eu suspeito. No animal, com certeza, por exemplo, no camundongo, no rato, no gato, no coelho. 2 locais importantes. Um deles é o hipocampo, que é uma estrutura subcortical que fica no meu lobo temporal, tem tanto de um lado quanto de outro, todos nós aqui, né? E além do hipocampo, eu tenho uma região chamada zona subventricular. A da região da zona subventricular, que fica próximo dos ventrículos laterais, vai ser importante porque esses neurônios recém-nascidos migram para o bulbo olfatório. Por que é tão interessante o rato, por exemplo, ter neurogênese que vai para o bulbo olfatório? Porque ele usa muito olfato. Identificação. Por isso que ele conseguiu. Você já tinha roedores da época dos dinossauros que iam dentro de cavernas. Então ele não usava da visão, mas ele usava do olfato, que ele ficava dentro de um barranco, dentro de um buraco, dentro de uma toca, dentro de uma árvore, porque senão ele seria devorado por um predador. Com isso, a neurogênese no bulbo olfatório é muito interessante. Já o outro local importante é o hipocampo, que é ele que cria memórias. Se você pensa que o nosso criador de memórias é um dos poucos locais que possui a incrível habilidade de conter nascimentos, né, de ser um berçário neural, você pensa que essa estrutura pode ser potencializada, pode ser melhorada. Quando eu digo isso, eu digo que pode ser melhorada nas funções, como, por exemplo, criar memória. Então, nós acreditamos que a memória ela pode ser potencializada, pode ser melhorada, porque o criador pode ficar mais forte. Você pode ter um aumento de neurogênese por alguns estímulos. No animal isso já é provado. Como no humano ainda não temos a certeza de que a neurogênese ela já foi codificada no hipocampo do encéfalo humano, nós adotamos as mesmas medidas que no animal pode aumentar a neurogênese e memória no humano. E você vê a alteração comportamental no humano. De novo, você não conseguiu ver esses novos neurônios marcados. Porém, a nossa resposta comportamental é muito parecida com a do roedor. Por isso, você tanto rápido em pesquisa. Sim, você consegue manipular, quantificar de uma maneira muito mais profunda do que utilizando o encéfalo humano. Rodolfo, quando a gente pega uma pessoa que tem esquizofrenia, ele tem acesso a memórias de coisas que realmente não aconteceram, né? Como diferenciar isso? Como ter uma memória real
real, saber se a memória é real, ou saber se a memória é uma ilusão. Tem um mecanismo, né, que alerte a gente quanto a isso? Dois pontos importantes. Um ponto, quando você evoca, você pode evocar algo que aconteceu na realidade, ou você pode evocar uma mistura de memórias aonde você vai mudar alguns elementos do que foi a realidade. E outra coisa seria uma alucinação. Na esquizofrenia, você tem principalmente alucinações, né? Onde você vai ter uma alteração cognitiva, de pensamentos, até mesmo não só evocando uma informação do passado, como processando a informação real. Agora, um ponto interessante nessa evocação de informações é que você pode misturar elementos. Por exemplo, no atentado do dia 11 de setembro de 2001, das Torres Gêmeas, você estava fazendo o quê, por exemplo? Você lembra? Estava na cantina do Belo, né, assistindo televisão. Você estava então lá na cantina do Belo, na época, Faculdade de Biologia, fazendo mestrado. Fazendo mestrado, e você... Na época ainda vendia cerveja na faculdade. Olha só. Eu me recordo disso. Eu estava com uma caixa. A cerveja não era tão boa, mas tudo bem, vamos lá. E estava quente. Estava quente, então. E Campinas é muito quente, né? Olha só, se você, naquele momento, vamos já estava tomando uma cerveja quente, a Kaiser, e você assiste aquela informação que aconteceu mais ou menos no final da manhã, né? A respeito, quase todos os noticiários naquele momento pararam o que estavam fazendo e a notícia veio ao ar. Imagina que você estava tomando aquela cerveja quente. Imagina que naquele dia, quando você viu aquela informação, a repórter de alguma região estava com uma chuva assim terrível e você associou aquela chuva ao seu contexto. Quando você evoca aquela memória, imagina que naquele dia estava um sol na realidade, estava um sol lá na cantina do Belo. Mas quando você evoca aquela memória, é uma memória que você vai ter, porque foi um dia totalmente atípico, você se lembra do que? Nossa, eu estava no Belo, uma chuva terrível lá. A chuva não existiu lá, a chuva existiu na TV, no local que a repórter estava. Uma mistura onde você vai distorcer aquela realidade. Isso é muito comum. Principalmente quando você vai evocando várias vezes aquela informação vai sendo reconsolidada. É como se você pudesse, a cada nova evocação, fazer uma edição de suas memórias. Chega um tempo que você já mudou tanto, e para o seu excesso você nunca mudou. Você não sabe que você está editando memórias. Você pensa que aquilo sempre foi a realidade. É como se fosse acreditar. A mentira contada várias vezes parece uma verdade. Sim. Uma coisa curiosa, talvez se encaixe nisso, por favor, que você me corrija. Quando eu estava preparando a entrevista, eu li muitos artigos de Madalena e Madaleno, que são autores que trabalham em uma área totalmente diferente, trabalham com alienação parental, só por curiosidade. E é muito comum a pessoa que é alienador imputar memórias na cabeça da criança, né? Então nós temos casos de abuso sexual que gera, inclusive, medida protetiva. Depois, quando a criança é analisada, descobre-se que essa memória não existiu. Existe esse processo de programação de uma memória? Como você descobre se essa memória foi programada ou não? Na verdade, a memória existe. A questão é que ela é uma memória de algo que não existiu. Exato. Então, você consegue, por exemplo... Isso é uma lavagem cerebral, não sei. Na verdade, você consegue editar ou pelo menos reconsolidar memórias. Vamos jogar essa ideia em um outro contexto, onde eu tenho um transtorno de estresse pós-traumático. Imagina um soldado que está lá agora na Rússia ou na Ucrânia, um soldado russo. Ele vai presenciar uma cena terrível, vários colegas mortos, enfim. Ele volta para casa e desenvolve um transtorno de estresse pós-traumático. Quando você tem a terapia comportamental, que é muito importante, ela vai fazer com que você tente evocar
evocar aquela situação e aquele medo terrível ele começa a ser moldado. Você começa a editar aquela informação para que você continue vivendo mesmo sabendo de algo terrível, mesmo tendo vivenciado algo terrível. Vamos imaginar que você está num carro e várias pessoas sofrem um acidente, todos morrem, só você que não. Você não consegue mais entrar no carro. Se desenvolve um transtorno de um estresse pós-traumático. E aí, com o tempo, você vai fazendo essa terapia, você vai tendo uma experiência, vai aprendendo de novo e você consegue, em algum momento, voltar a dirigir. Enfim, você pode, nesse sentido também, manipulando aquela mente, aquele encéfalo, acrescentar informações aonde aquela pessoa, como nesse caso que você mencionou, aquela pessoa ela vai aprendendo e vai editando e chega no momento que ela não sabe, ou pelo menos ela não tem de fato a consciência de que aquilo é verdade ou não. Essa edição de memórias ela é feita de maneira muito fisiológica no nosso encéfalo, só que para tentar preservar o encéfalo de uma evocação que não é tão boa. Às vezes você se passa por um estresse muito intenso, o seu encéfalo até se desliga, para que você não crie uma memória tão agressiva que pode prejudicar comportamentos futuros. Eu acho sim, acho interessante, porque eu passei por uma situação, às vezes, de um acidente, e eu não me recordo de nada que aconteceu nas 24 horas que antecederam o acidente. Eu simplesmente me desliguei dos últimos eventos, eu só me lembro de acordar no hospital. Então isso seria esse mecanismo de defesa? Olha só, essa amnésia completa? Essa amnésia, ela pode sim acontecer como um mecanismo de defesa ou por algum outro motivo. Mas o interessante é que você só cria memória se você devota a sua atenção para aquela informação. Se você não tem um estado de atenção, você não consegue consolidar uma memória. Então, você sofreu um acidente, foi um trauma terrível. Geralmente, esse estado emocional tão intenso no início do processo de aquisição, ele pode fazer com que o seu sistema de consolidação não entre em ação. Então, você, durante aquele momento, é claro que se eu voltasse, perguntasse 1 minuto depois do acidente, você fala acidente, 15 minutos você fala acidente. Agora, depois de 2, 3 dias, você não se lembra. Porque aquilo nunca conseguiu ser consolidado. Então, depois de algumas horas, aquela informação foi embora e você nunca teve acesso a um arquivo. Algumas coisas interrompem sim a consolidação. Uma delas seria essa resposta emocional muito intensa. É como se o nosso sistema límbico emocional, principalmente a amígdala, entendesse que é algo que o encéfalo não vai suportar evocar na vida futura. Não merece ser memorizado. Entendi. Eu tenho uma pergunta também, Rodolfo, sobre a questão do tipo de memória que o nosso cérebro opta por armazenar. Então, muita gente diz que aquelas memórias de momentos felizes são armazenadas, tempos difíceis são apagadas, né? Então, assim, é verdade isso? Tem alguma relação? Olha que interessante. A emoção, ela é um dos moduladores da memória. O seu cérebro precisa se emocionar para aprender. Então, o sistema límbico altamente associado com a memória. Sim, porque a amígdala, ela tem um contato muito estreito com o hipocampo, que é o criador de memórias. O hipocampo, ele cria memória. Para que ele possa criar uma memória, as informações corticais que irão armazenar essa memória pedem ajuda para o criador, e aí ele constrói memórias. Só que esse processo de construção, essa seleção, esse filtro, ele é muito influenciado pela emoção. Nós construímos memórias principalmente durante o sono, quando dormimos. Então a nossa vigília agora, o que for importante no dia de hoje vai ser memorizado, quem sabe, nessa nossa noite de hoje. E aí, você recebe milhões e milhões de informações. Uma parcela pequena será memorizada. Menos de 0,1% vai ser memorizado tudo que aconteceu aqui. Nossa fala, nossa entrevista, quem sabe alguns pontos chamaram mais atenção e você vai guardar essa memória.
Por que eu guardo alguns? Se uma informação é emocionalmente competente, se ela estimula a amígdala, ela merece ser memorizada. Não importa se é pelo lado da dor ou do amor, se é algo positivo ou negativo. Se eu te pergunto, olha que interessante, você consegue me falar todos os nomes de todos os professores de sua vida? É muito improvável, mas você consegue se lembrar dos 2 melhores e dos 2 piores. Você consegue me falar todos os seus finais de ano, os natais em família? Não, mas você consegue, quem sabe, falar aqueles melhores. Você não consegue falar todos os pratos que a sua avó fazia, mas aquele que chama mais atenção, aquele cheiro do café, quem sabe você tem enquanto memória. Excelente. Depressão tem a ver com perda de memória também, Rodolfo? Se eu entendo, olha que interessante, que a emoção, o sistema límbico, essa amígdala, ela modula a memória, e um transtorno do humor como a depressão, ela altera toda essa circuitaria falha, também enfraquece a nossa capacidade de criar memórias. Existem muitas pesquisas que mostram que a depressão é marcada não só por esse transtorno do humor, como também a dificuldade na aprendizagem. Interessante. Pessoas que dormem pouco, então, vão ter dificuldade de aprendizagem e de memória? Depende de qual fase do sono estão perdendo. É a qualidade do sono, não é o tempo do sono. A qualidade e o tempo. O tempo também é importante. Por quê? Porque o sono, primeiro que é durante o sono que consolidamos as nossas memórias. Isso é um dado muito interessante. E o sono, ele é segregado, ele vai ser dividido em 2 grandes fases. A fase não REM e REM. REM significa Rapid Eyes Movement, movimento rápido dos olhos. Então, quando você dorme, sai da vigília, você cai na fase não REM. Essa fase, os seus olhos não estão movimentando, por isso que as fases são batizadas de acordo com esse movimento de globo ocular. Essa fase não REM é importante para o seu descanso. Você descansa nessa fase. Depois de um tempo, você entra na fase REM. É uma fase onde você tem os sonhos mais malucos, é onde você tem também um processo que o hipocampo está construindo memórias. Se você não entra várias vezes nessa fase durante uma noite, a sua memória é prejudicada. Isso é tão verdade, é tão interessante que eu costumo brincar com os meus alunos e orientá-los de que amanhã vai ter uma prova. Não queira passar a noite inteira em claro estudando, porque tudo que você está estudando, você não deu tempo suficiente para consolidar durante a noite. Durma bem. Assim, com certeza, você vai consolidar aquilo e amanhã, na prova, o seu inseto terá aquela informação. E a ansiedade, às vezes, ela pode atrapalhar, mesmo se você dormir, você está com a informação fresca na mente, mas não é uma memória, é um processo ainda de ativação consciente. Se você fica ansioso para a prova, o some e o arquivo. Não existe arquivo, você não dormiu, não consolidou. Então, grande parte das nossas memórias são consolidadas durante o sono, correto? Correto. E por que nós não nos lembramos dos nossos sonhos quando acordamos? Nossa, 2 pontos interessantes. Todos nós sonhamos, esse é um ponto, e todos nós temos a capacidade de lembrar do sonho. Por que eu não lembro do sonho? Porque o sonho ele acontece nas 2 fases. É até interessante, quem sabe, uma outra conversa só de sono, só de sonhos, tá? Tem a fase não REM e a REM. Nas 2 fases nós sonhamos. Na fase não REM, aquela logo após a vigília, é um sonho muito parecido com a realidade. Por exemplo, você acaba de almoçar e tira um cochilo. 15 minutinhos. Nesses 15 minutos você nem chegou no REM. Você ficou só no REM. Ele fica mais ou menos uns 90 minutos nele. E você acorda depois de 15 minutos, nossa, eu sonhei. Esse sonho está muito relacionado com a realidade. Nossa, eu sonhei que eu tinha que ir no banco pagar uma conta. Por quê? Era aquilo que você estava pensando antes de dormir. Já o sonho da fase REM é um sonho completamente maluco. É aquele sonho onde você consegue explorar muito o sentido visual, o som, aonde você consegue, em determinado momento, ser o herói e depois o vilão daquele sonho, perdão. E se você acordar
5 minutos após ele ter finalizado, você não se lembra. Você se lembra mais ou menos uns 3 minutos até, ou se você acordar durante o sonho, ou se você acorda uns 3, 4, 5 minutos no máximo após ele estar finalizado. Então, as pessoas que não se lembram muito bem dos sonhos, é porque o relógio biológico está tão sincronizado, tão regulado, que ela sempre acorda no momento que ela não está sonhando. Tempo suficiente ou distante suficiente do último sonho. Puxa vida, eu sempre achei que eu tinha problema com sono, agora estou achando que meu sono é excelente, eu nunca lembro de nada. Mas você sonha? Provavelmente. Né? Rodolfo, uma pergunta: existem mecanismos para estimular a memória? Sim. Quais são? Muitos. Por exemplo, o exercício físico. Já foi provado que o exercício físico, isso, pesquisas experimentais, o exercício físico faz com que o nosso construtor de memórias, o hipocampo, fique mais forte. Exemplo, eles colocaram 2 grupos de roedores. Um grupo na gaiola tinha uma rodinha e outro não tinha. Por sinal, o rato ele adora fazer exercício físico, diferente do ser humano, ou da grande maioria dos seres humanos. Quando você coloca uma rodinha na gaiola dele, ele fica vários e vários dias ou horas ali, rodando, exercitando. O outro grupo não tinha rodinha. Depois de 1 mês de experimento, eu tenho aqui o grupo que teve exercício e o grupo sedentário, correto? Será que o exercício impacta na memória de maneira positiva ou negativa? Os 2 grupos foram testados em vários testes de memória. O que acontece? O grupo exercitado, que tinha rodinha, ele aprende muito mais fácil. Isso mostra que o exercício ele é positivo para a memória. E aí descobriram até quais são as moléculas para isso. Uma delas é o BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. É um neurotransmissor que aumenta a plasticidade e aumenta as conexões, as sinapses neurais. Então, o nosso encéfalo é maleável. Você consegue mudar totalmente seu encéfalo. Do mesmo jeito que o seu músculo aumenta fazendo exercício, o nosso encéfalo, os nossos circuitos neurais também se modificam. Isso eu chamo de neuroplasticidade. Nosso encéfalo ele é maleável e você pode modificar de acordo com a sua vontade, a sua necessidade. O exercício físico é um deles. Tá? Então eu imagino que a obesidade, sedentarismo comprometa também a memória. Sim. Quando você considera o sedentarismo, você já está colocando aí essa ação que o exercício traz para o BDNF. Se eu tenho mais BDNF, mais memória, tudo bem? Porque é uma proteína que estimula essa plasticidade. O exercício físico traz BDNF, o sedentarismo diminui o BDNF. E o que mais diminui esse BDNF? Olha que interessante, o açúcar. Se você tem uma dieta à base de açúcar, a hiperglicemia, ela é terrível para o encéfalo. É claro que nós precisamos de glicose, só que os nossos ancestrais conseguiam glicose, quem sabe, como matar um animal, comer o fígado dele, uma frutose de uma fruta de uma árvore. Não é igual agora que eu vou aqui na cantina e eu consigo, em 5 minutos, comer o que o meu ancestral comia em mais de 1 mês. Essa glicose em excesso, eu perco? Não, eu não tenho glicosúria, eu não vejo glicose na urina. O que acontece com essa glicose então? O corpo não sabe o que fazer, ele armazena na forma de gordura. E esse processo todo estimula um sistema que é muito prejudicial ao corpo. Por exemplo, diminuir o DNF, diminuir a capacidade de plasticidade. Então, o sedentarismo, a obesidade, o estresse, porque o cortisol também prejudica essa plasticidade, a falta de sono. Em contrapartida, o que melhora a memória? O exercício físico, o estudo. Mais extinção do que formação de memórias. Por que você vai extinguir memórias? Ou porque é uma memória mal adaptativa, é uma memória que não é interessante para o seu contexto, como a memória de medo, dependendo, ou porque você não usa mais ela. E aí, ela pode sofrer extinção ou você pode fazer um processo de reconsolidação. Eu vou dar um exemplo da extinção. Extinção vem junto com a reconsolidação de uma nova informação. Imagina que 2 animais
estão numa floresta. E nessa floresta, nessa mata fechada, acaba a água. O animal A e o animal B. E aí, eles, andando com muita sede, desesperados, encontram um lago, uma área que está aparentemente segura. Os dois animais chegam próximo do lago e naquele momento que vão beber a água, aparece um jacaré que quase engole os dois. O que acontece com os dois animais? Com muito medo, eles voltam para o meio da floresta. Eles criam uma memória de medo. Olha, naquele lago existe um predador, existe um perigo. O animal A e o animal B. O animal A e o animal B, no outro dia, 24 horas após, voltam para o lago. Os dois, ainda com muito medo, não se aproximam do lago porque se lembram que ali existe um jacaré, um predador. Animal A e B voltam para a floresta. No segundo dia, o A e o B chegam, olham o lago. O A percebe que não tem mais nenhum sinal na água do jacaré. O que ele faz? Se aproxima um pouco mais. E o B continua lá no meio da floresta. Terceiro dia, o A resolve beber a água e chegar de fato no lago. Ele bebe. O que ele fez? Ele está reconsolidando, ele está tendo a extinção que aquilo ali, ele percebeu que o jacaré foi embora, não existe mais jacaré. Ele bebe a água, sobrevive e depois de 5 dias ele encontra o B morto na floresta seguinte. Percebeu que é importante criar uma memória com essa de medo. Só que tão importante quanto criar memória é reconsolidar e extinguir pontos que não são mais interessantes para mudar o comportamento no futuro. Determinada reciclagem, tá? Constante. Professor Rodolfo, suas considerações finais que o senhor gostaria de colocar para a gente? Eu gostaria de destacar que toda memória que eu chamo de declarativa, que são essas memórias conscientes que durante a evocação eu declaro, diferente de uma memória motora, uma unidade, por exemplo, motora, ela é criada em uma estrutura específica, que é o hipocampo. Ele cria a memória e vai fazer com que ela seja consolidada em áreas corticais. E esse processo ele é dependente de uma modulação emocional. Sendo assim, como nós estamos no ambiente universitário, como nós estamos no contexto professor, aluno, é importante que você tente despertar no seu aluno essas duas características que a natureza já deu para o seu encéfalo, que é a repetição hipocampal. Então ele vai conseguir trabalhar a partir da repetição, mas tem que despertar a emoção, porque se essa emoção ela for despertada no momento que ele está adquirindo aquela informação, você garante que aquela maquinária que forja a memória, que constrói a memória, ela vai ser bem mais robusta, bem mais intensa, mais forte nesse processo. Ok. O professor Rodolfo de Souza Faria é um ex-aluno qual eu me orgulho muito, de ter sido professor dele. Ele é neurocientista com publicações nas principais revistas científicas sobre neurociência do mundo, e o nosso convidado hoje do programa Inove-se Conhecimento. Professor Rodolfo, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ajudar nós a inovarmos, criarmos boas memórias desses momentos que nós estamos tendo aqui. Eu que agradeço, é um prazer imenso falar com você que é meu amigo, meu ex-professor, meu colega de trabalho, e principalmente pelo fato de que, quando falamos de memória de neurociências, é algo que com certeza desperta muita minha emoção. Eu também espero construir boas memórias desse dia. Obrigado. E com esse episódio concluímos a primeira temporada do Inove-se Conhecimento. Fique aguardando os novos episódios. O meu agradecimento ao pessoal da repografia, ao pessoal da comunicação, aos meus colegas professores, a todo mundo que proporcionou essa primeira temporada no decorrer desse 1 ano de trabalho nosso. Muito obrigado a todos. Eu sou o professor Gustavo Rodrigo Tomazini, do grupo AFEA Educacional.